Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e hoje eu quero falar um pouco sobre programação defensiva. Será que o teste influencia a forma como a gente codifica? Será que faz diferença? Será que faz uma diferença para o bem? Será que faz uma diferença para o mal? Eu escutei um podcast esses dias sobre esse assunto, sobre programação defensiva, achei interessante, acho que tem bastante relação com o teste, então resolvi trazer esse tema para discutir aqui com vocês. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que é a programação defensiva. Talvez você esteja mais familiarizado com esse termo, talvez não. Programação defensiva é tentar codar evitando situações inesperadas, né? Numa tentativa ali da gente proteger o código de bugs. Veja aí que o proteger está bem entre aspas, porque não é exatamente uma prática que vai proteger seu código de bugs, né? Se você acompanha o canal aí, você já sabe que tem várias outras coisas que você precisa fazer, não é só olhar para o seu código ali. Na prática, o que a gente faz é que você precisa ficar perguntando toda hora se os seus objetos estão nulos, se eles estão vazios, se eles estão em algum estado que não é válido. Isso é uma coisa muito comum, principalmente na orientação a objetos. Acabou aparecendo, acabou criando essa situação. Vou aqui mostrar um exemplo para vocês que eu trouxe. Um exemplo aqui sobre reservar um quarto de hotel, né? Em todo o sistema que você já trabalhou, muito provavelmente você já mexeu com alguma coisa desse tipo aí, essa estrutura de objetos, né? Uma relação hierárquica, composição entre várias classes diferentes. Então aqui no nosso exemplo eu tenho um hotel que tem uma lista de andares. A lista de andares tem uma lista de quartos, né? Cada andar, né, tem uma lista de quartos, e aqui o quarto ele tem um número e tem um indicador se ele está ocupado ou não. E aí aqui no nosso código de reserva de quarto, eu vou precisar descobrir qual quarto está vago, ou seja, aquele que está marcado com o flag de ocupado igual a false. É muito comum que a gente crie códigos desse tipo aí. Se você vai fazer com loop, ou se você vai fazer com lambdas, ou seja lá o que você quiser fazer aí, mas não muda tanta dinâmica assim. Você acaba montando um loop em cima dos andares, depois dos quartos, e até chegar no quarto para você descobrir qual deles está vago, que está marcado com ocupado igual a false. Eu preparei um teste aqui só para você poder visualizar como é que fica. E aí buildou, vamos abrir aqui o nosso teste Explorer. Eu já tenho um teste ali. Eu vou rodar o teste aqui só para você ver. Eu instanciei aqui a classe hotel e simplesmente chamei o use case para ver o que acontece. E aí logo de cara já vai dar um null reference exception. E se a gente olhar aqui na nossa linha, foi na linha 8 porque o hotel desejado, que foi o parâmetro que entrou, ele não tem a lista de andares instanciada. Então muitas vezes o que a gente acaba fazendo aqui é colocando o if hotel desejado ponto andares diferente de nulo para não tomar esse erro, né? E aí quando eu vier aqui rodar o meu código, ele vai passar sem erros. Claro que aqui eu não fiz nenhum assert, né? Por isso que o teste passou. Não estou fazendo um teste exatamente aqui no código, é só para você visualizar o problema de fato. Então, se eu vier aqui e instanciar, criar algum andar, por exemplo, né? E rodar esse teste de novo. Aqui faltou dar um add, né? Não é um andar zero. Aqui estou viajando, estou achando que isso aqui é um array, né? Nada a ver. É uma lista, né? Então dou um add new aqui. E aí sim, um object reference not set aqui, né? No método reservar, porque
Agora que tem o andar, deu erro no quartos, porque o quarto, a lista de quartos não está instanciada. E aí vai te forçar aqui a talvez colocar mais um if tem quartos instanciados aqui. Não é só esse problema, né? Muitas vezes você vai ter que fazer uma verificação se tem itens dentro da lista de andares. E é disso que se trata a programação defensiva, né? A gente tentar proteger o nosso código dessas falhas, desses pequenos erros que não são exatamente bugs do nosso código de fato, né? Não faz parte de uma regra de negócio, até está ali no código, né? Não é que não faz parte do código, mas não é o objetivo da nossa funcionalidade ou daquilo que a gente está codando, fica checando se está vazio ou não. É claro que isso depende um pouco do contexto, né? Em algumas situações talvez isso sim seja importante. Existir uma lista de andares, uma lista de itens de um pedido, isso sim é relevante. Né? Mas quando você tem uma lista e você tem aqui uma composição, a orientação a objeto acaba te forçando a fazer essas checagens se você não quiser ter bugs. A gente fala muito que na programação funcional esse problema ele desaparece um pouco, porque lá a gente não tem os nulos, né? Dependendo da linguagem que você usa, ela não vai ter valor nulo, você é obrigado a ter um valor padrão para todos os tipos. Às vezes nem tem mesmo o conceito de sistema de tipos, né, que tem na orientação a objeto, é bem diferente. É por isso que eu falei, se você tem interesse em saber, não vou entrar aqui em detalhe, até porque eu não sou um especialista em programação funcional, mas é uma coisa bem interessante, se você quiser ter contato, eu acho que é legal porque vai te trazer um pouco de repertório, é diferente, né, a forma como a gente trata as coisas, então eu acho que nesse ponto é uma coisa bem interessante aí para você adicionar no seu repertório profissional. Então, isso é a programação defensiva, é colocar esse monte de ifs, null. Quem nunca teve que fazer aqueles famosos null coalesces aqui no .NET, né, onde a gente pode colocar aqui hotel desejado ponto andares, ponto quartos. Aqui é uma lista, né? Não dá para pôr ponto quarto, mas enfim, isso é bem comum, né? A gente acaba ficando com uma lista de coisas aqui, né? Quartos, ponto, e você vê aquele monte de ifs, ou então vários if hotel desejado diferente de null, and hotel desejado, ponto andares ponto n, e aí você começa a colocar um monte de end aqui, e isso vai tornando o seu código complexo, né? Isso é bem comum em todas as empresas que eu passei praticamente, eu vi códigos desse tipo, e é uma consequência normal também, um pouco normal aí, né, da orientação ao objeto. E aí começa a nossa discussão aqui, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Muita gente critica um pouco a programação defensiva porque ela realmente fica difícil de ver, né? O seu código ele começa a ficar muito complexo, você começa a colocar um monte de if aqui, a coisa começa a ficar difícil. Claro que aqui a gente está exagerando no exemplo, mas também não é tão exagero assim, né? Já peguei vários códigos desse tipo durante a minha carreira. Como sempre, a resposta que se é bom ou se é ruim, depende. Depende do seu contexto, depende daquilo que você está fazendo. Por um lado, evitar bugs sempre é bom, isso é indiscutível. Se você faz alguma coisa ali que vai evitar dar um erro inesperado, e nesse caso realmente é uma coisa inesperada, né? Eu acho que sim, é positivo. Porém, isso também tem esse problema de aumentar a quantidade de código besta ali no seu sistema. Né? Um monte de código que é só checagem. Ele não tem uma função de negócio. Né? Na prática, ele não traz valor agregado para a sua aplicação. É claro que se você não tem bugs, é valor agregado que você está gerando. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Isso dá trabalho, isso demanda tempo. Você vai ficar um tempo ali tendo que fazer essas checagens, né? Muitas vezes a gente se preocupa de antemão, né? Geralmente esse tipo de problema só aparece quando a gente já está em produção. Mas às vezes a gente fica um pouco ressabiada, né? Pô, mas será que eu devia fazer essa checagem?
Será que eu tinha que pensar nisso? Será que eu não tinha? Então, não é só uma questão de aumentar a quantidade de código, ou se isso é ruim, ou se é bom, esteticamente bom, mas também tem um tempo ali que você vai demandar para poder fazer esse tipo de coisa, para poder fazer essa análise. Isso não brota do chão, né? Demora. Talvez um tempo precioso que você podia investir em outras coisas. Então, não é uma questão exatamente de ser bom ou ser ruim. Se eu pudesse escolher, eu nunca faria. Mas a gente sabe que muitas vezes não dá para exatamente escolher ou não. Então tenta pensar ali, não em termos de bom ou ruim, mas dentro do seu contexto, se aquilo é realmente necessário ou se não é. Se você coloca um ifs null, não é um grande problema. Se você começa a colocar ifs null end, isso tem itens end, o item de baixo não está nulo, a sua lógica começa a ficar complexa, né? E quando a gente tem pouca experiência, a gente não pensa muito nesse tipo de coisa, né? A gente só quer entregar e pegar a próxima atividade. Liberar trabalho, né? Fazer entregas. Então, não é uma coisa exatamente simples de avaliar, não. Bom, e o que o teste tem a ver com isso? Né? Por que eu estou falando sobre programação defensiva aqui num canal que está focando ali em testes de unidade? É porque as suas defesas, elas vão criar desvios na lógica. E aí, todo desvio, em teoria, pelo menos, deveria ser testado. Se você colocou uma mudança de fluxo dentro do seu código, você deveria testar. Eu preciso saber o que vai acontecer se passar pelo if diferente de nulo aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí aparece uma questão que muitas vezes a gente não para pensar, né? Mas acaba sendo uma consequência dos seus testes. Quanto mais você cria testes, principalmente os testes de unidade, mais código de defesa você vai criar. É meio que uma causa e efeito ali. Quando você está testando, acaba que esse tipo de situação começa a ficar muito visível. Esse do exemplo aqui, né? Então, eu quero os andares do hotel, quero ver os quartos dos andares do hotel. Eu fatalmente vou acabar caindo em situações onde eu instancio só o hotel e não instancio a lista de quartos, por exemplo. Ou a lista de andares, sei lá. Você acaba caindo nisso. E mesmo se você não cair, né, depois de um tempo você acaba visualizando um pouco melhor os testes e as branches do seu código para você poder saber onde você precisa passar e o que você tem que testar ou não. E aí só de olhar para isso aqui você já começa, depois de um tempo, né, que você se acostuma a fazer testes, você já começa a imaginar, putz, mas isso aqui vai precisar de um teste, isso aqui também e se não tiver itens, né, se eu passar direto pelo for each, o que acontece? Se ele tiver nulo, e aí esse tipo de análise acaba trazendo para você mais código de defesa. É muito comum que o código de quem faz teste de unidade tenha muito código de defesa, principalmente quem está começando. E é aí que eu coloco isso como uma questão para a gente discutir. Né? Às vezes é ruim ter muito código de defesa. Não porque você está tentando proteger ali o seu código de bugs, isso é nocivo, né? Mas é porque se você não estruturar direito as suas defesas, seu código ele fica muito complexo. E aí, às vezes, por causa de um pedacinho ali da sua lógica, o sistema quebra. E aí, de repente, até para a operação do seu sistema, em alguma condição, ele cai ali que ele pode ser nulo, ou que ele deveria ser nulo. Ou às vezes não, às vezes alguém só está refatorando o código. E na hora que ele vê aquele linguição de if, aquele linguição de if, um monte de desvio aqui, a pessoa se confunde. Ela não consegue dar manutenção direito. Isso é muito comum, acontece bastante. Então, quanto mais você testa, mais você vai acabar vendo isso. É por isso que eu sempre digo que quem faz teste de unidade precisa praticar a lógica. Para você fazer bons testes, você precisa ter uma boa lógica. É claro que isso vale também para código, né? Não é só para teste. Quanto mais aprimorada for a sua lógica, melhor vai ser o seu código também. Mas para teste isso é ainda mais válido. Porque quando você começa a colocar muito código de defesa empilhado,
você vai ver que gera um certo incômodo ali. A gente começa a ficar mais preocupado. Fora que você vai precisar de mais tempo para testar. A todo momento você vai criar um teste e o teste quebra. E aí eu mexo aqui e pô, mas quebrou, eu vou ter que pôr um if lá, falta colocar um if. Colocar um if na sua cabeça de testador de código, já vai vir, pô, mas se eu vou colocar um if, eu vou ter que colocar um teste para isso também. E aí você volta aqui na sua classe de teste, adiciona mais um teste, né? E vai colocando mais coisas. Tudo isso vai deixando o código mais complexo e vai demandando mais tempo do seu trabalho também. É óbvio. Não pense que esse tipo de coisa vai brotar do chão aqui, não seja inocente. Tudo isso consome seu tempo. Às vezes é um pouquinho só de tempo, ali 10 minutos, 15 minutos, mas é um tempo. Se você vai somando isso ao longo do seu dia, 10 minutos de 10 em 10 você já está fazendo 1 hora. E aí de repente é 1 hora que você podia fazer outra coisa. É 1 hora que você podia até ficar relaxando na sua casa aí, ou no escritório, tomando um café, porque você já terminou sua atividade. Muitos devs não percebem isso, né? É interessante você usar técnicas como o Pomodoro, por exemplo, aquele timerzinho de tomate que você coloca na mesa ali, 25 minutinhos, 30, 40 minutinhos ali de trabalho focado e depois um tempinho de intervalo, porque quando você coloca esse tempo na balança de verdade, quando você começa a medir o seu tempo de trabalho, você vai começar a ver que tem várias pequenas coisas que comem o seu tempo. E teste pode ser uma delas, né? Por que não? É como qualquer outra coisa, pode ser um floreio que você quer colocar lá, você achou uma técnica legal, um design pattern legal e quer implementar no seu código. Às vezes pode te consumir mais tempo do que você gostaria. E às vezes não era o momento de fazer aquilo. Às vezes você podia ter feito esse design pattern em outro lugar, né? Ou num momento talvez onde você estivesse mais tranquilo. E você optou fazer ali num momento que você não estava um pouco apertado ali com o prazo. Então é interessante fazer essas medições para você enxergar. O teste sim vai consumir o tempo do seu trabalho. Não tem como ele não consumir. Ele é uma atividade como qualquer outra. E é por isso que é importante que você coloque esse tempo dentro do seu orçamento da forma correta. Eu já falei disso algumas vezes, provavelmente vou falar em outros episódios sobre isso, né? Talvez entrar mais a fundo nessa questão de como que a gente coloca esse orçamento ali dentro do seu trabalho, mas sim, vai consumir um pouco do seu tempo. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui de como que o teste afeta essa dinâmica da programação defensiva. Eu tenho uma outra classe aqui que é uma classe de pedido. Uma classe de pedido aí sei lá, que poderia ser de um aplicativo de comida, por exemplo. Onde tem aqui o código do pedido, eu tenho uma lista dos pratos que você vai incluir no seu pedido. Um texto aqui, uma caixinha de texto com observações, só para você informar alguma coisa para o restaurante ali, e um método para calcular o valor total do seu pedido. E aí o prato ele tem um valor pré-determinado, né? Tá aqui já o preço. E tem uma particularidade aqui nesse código que dentro das observações, se o cara digitar ali que ele quer adicionar alguma coisa, a gente coloca uma taxa extra de 10% em cima do valor. E aqui já está 1.1 aqui, o M aqui, se você não sabe, é a abreviação do decimal, senão ele vai achar que é um double, né? Claro que isso aqui não é uma regra exatamente muito 100% aí, é só para a gente fazer um exemplo, beleza? E aí ele vai retornar aqui o valor vezes a taxa extra. Eu já criei uma classe de teste aqui, vamos começar a testar os retornos os resultados esperados, né, que esse método poderia te dar. Então, deveria calcular valor total sem taxa. E aí a gente vai instanciar aqui o pedido. Opa. E aí eu vou colocar aqui o resultado é igual a pedido ponto calcular valor total. E um assert simples aqui.
Vou colocar 0. Opa. Como retorno. Vamos rodar aqui o nosso primeiro teste. Ele já bugou. E um value cannot be null. Vamos ver aqui na linha 14. O Pratos está nulo. Claro, porque eu não instanciei aquela lista. Nesse momento aqui, a gente já observa a primeira defesa que eu vou ter que fazer no meu código. Se eu tiver um pedido ali que não tenha prato, não tem como eu chegar nesse cálculo do valor total. Então aqui eu já vou ter que instanciar a lista de pratos. E aí eu vou conseguir ter algum resultado. E já bugou de novo, deu um outro Object Reference Not Set, porque o campo observações ele está nulo. E aí esse contains aqui também vai dar erro. Para sanar esse teste exatamente, eu também vou inicializar aqui as observações com branco. E aí sim, vamos ver se agora passa o nosso teste. E aí sim o teste passou, retornou 0, porque afinal não tem nenhum prato na lista aqui, e vai dar 0. Veja que só nessa rodada aqui que a gente fez, eu já sou obrigado a criar 2 testes. O primeiro é, se não tiver prato, o que eu faço? Aqui já é o nosso primeiro questionamento. O que eu vou ter que fazer se não tiver pratos dentro do meu pedido aqui? Né? Eu posso enviar aqui uma lista de pedidos sem prato? Então, talvez um questionamento que você tenha que fazer aí. Mas, se eu for me defender disso, eu vou ter que... Opa! Pratos... .n eu entro aqui. Agora no else, como esse método retorna alguma coisa, eu preciso retornar aqui 0, por exemplo. E aí eu já fiz a minha primeira defesa. Então, deveria calcular valor total 0 se não tiver pratos. Aí já deu um erro aqui. Deu erro porque esse cara aqui, mesmo que eu chame o n, ele não está instanciado. Então, eu preciso perguntar também if pratos diferente de nulo e tem algum item. E aí sim, agora passou o meu teste. Para outra situação, é que eu preciso checar se a observação tem texto, porque afinal estava nulo e também deu erro. Então, é mais uma verificação que eu vou ter que colocar aqui. Valor total sem taxas, sem taxa, se não tiver observações. E aqui eu vou só instanciar a lista de pratos. Então, eu preciso adicionar pelo menos um prato aqui
até para a gente poder calcular o valor dele aqui, né? Então, vou colocar aqui um preço igual a 25. E aí, se eu vou calcular o valor total, tem que dar R$ 25 aqui, né? Rodar de novo. O teste quebrou, né? No reference, nas observações. Agora aqui, para que não dê esse problema, eu vou ter que colocar uma outra verificação. If, talvez strings null aqui, or empty, né? And, if not, né, na verdade. E aí ele me calcula aqui. Falhou o teste, retornou zero. Retornou zero porque a taxa extra aqui está zero, né? Então a taxa default ela tem que ser 1. E aí agora passou. Então veja que só para fazer um teste super simples como esse, eu já fui obrigado a colocar várias verificações de proteção aqui, né? Várias defesas para o meu código. Eu primeiro tenho que ver se está nulo, tenho que ver se tem prata aqui, eu tenho que ver se a observação foi preenchida, se ela contém o item. Então tem uma série de coisinhas aqui, né? Verificações adicionais que não são exatamente parte da nossa regra de negócio. É claro que isso poderia ser uma parte da regra de negócio? Poderia. Se eu tiver aqui alguma regra que me diz, se na hora do cálculo, se não tiver nenhum prato, eu preciso mandar uma mensagem para o usuário e falar, olha, não tem nenhum prato foi selecionado, por exemplo. Né? Aí, esse diferente de nulo aqui, ou o N, né, ele provavelmente viraria um throws exception, por exemplo. Né? Então, se prato for... Aí eu teria que inverter o if aqui, né? Se prato is null, or not N. E aí eu dou um throw exception aqui. Teria que fazer algo desse tipo. E aí sim, talvez você possa colocar isso dentro do contexto de negócio da sua aplicação e tá tudo bem. Mas na maioria das vezes você vai ver que não é exatamente parte da regra de negócio. É uma proteção que a gente teve que colocar dentro do nosso código para que não aconteça um erro inesperado. Né? E essa proteção ela é causada pela estrutura aqui de composição do nosso objeto. Veja que originalmente eu só tinha que fazer um teste. E acabei tendo que fazer vários outros testes aqui, 2 testes, né? Só para validar se não tem prato ou se não tem observações. Então, é desse tempo que eu estou falando. Você precisa fazer uma análise, você precisa criar teste para isso, você precisa vir aqui no seu código, montar suas lógicas de proteção para isso. Então, tem uma série de coisas que você vai fazer ali e que vai demandar um tempo para você. Se isso vai fazer parte do seu trabalho ou não, né, da sua aplicação ou não, é uma escolha sua. Como eu disse, não existe um certo ou errado, ou um bom ou ruim. A única coisa que você precisa ter em mente é que sim, isso vai comer um tempo do seu trabalho. Não pense que não, isso aqui não faz diferença, é só uma verificaçãozinha. Não é. Assim como o teste, programação defensiva também acaba entrando aí no seu, um pouco, né, no seu orçamento. Então não ignora isso, né, não deixa isso de lado porque às vezes vai ser necessário. Porém, a gente também precisa tentar avaliar um pouco. Tentar trabalhar em cima disso. É uma prática ruim? Como eu disse, depende. Mas ela sempre pode melhorar. Dá para fazer algumas coisas para atenuar um pouco a quantidade de programação defensiva que você faz. Você já viu que vai consumir seu tempo, então por que não tentar aplicar outras práticas para ver se isso melhora? Né? Eu acho que tudo que pode te ajudar aí é benéfico e você pode aplicar. A primeira coisa que eu vou sugerir aqui para você fazer e que talvez melhore é explorar um pouco o seu requisito. Né? Tentar entender melhor as coisas que estão vindo para você fazer. Como eu disse aqui no pedido,
Será que eu deveria receber uma lista de pedidos sem os pratos? O que acontece se não tiver os pratos? Será que eu tenho que fazer um if aqui e retornar zero? Tem uma série de verificações que você pode fazer, de análises que você pode fazer, junto com o seu cliente, inclusive. Né? Não é só você, são questionamentos que você precisa passar para ele. Ah, beleza, eu vou calcular aqui, e se o pedido não tiver prato? Se não tiver observação no texto? Né? Tem outras verificações aqui que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que ver aqui, por exemplo, esse contains, ele vai funcionar para lowercase. Será que eu tenho que pôr um to lower aqui? Talvez seja necessário. É um outro teste que você vai ter que fazer, né? Esse toLower, ele implicitamente vai criar uma branch ali no seu código. Quando a observação tem letras maiúsculas, né, tudo camel case ou tudo uppercase, e quando está tudo minúsculo. Será que ele vai tratar do jeito certo? Porque se eu vier aqui tirar o toLower, pode ser que eu quebre a aplicação. Eu podia tirar? Não, tem teste ali para me proteger. Eu sei que não pode. Então, é uma defesa que talvez faça parte do negócio ali do seu sistema, mas é uma coisa que você precisa conversar com o seu usuário. Né? Ah, mas então eu tenho que obrigar o cara a digitar tudo em maiúscula? Será que na hora de dar o display na tela, no aplicativo, ou no seu sistema mesmo, eu preciso dar um to-upper na tela? E ele só vai ver caracteres maiúsculos? Ah, não, mas isso talvez não seja legal, porque parece que o cara está gritando, é meio esquisito. São discussões que você tem que levar para o seu usuário. Ele pode e deve participar disso. Ele precisa te ajudar a criar esse requisito. Primeiro porque ele vai se sentir participando da coisa, né? Da construção do sistema. E segundo que você não é evidente, você não vai conseguir adivinhar tudo que precisa ser feito. O jogo combinado não tem bugs. Se você combinar o jogo direitinho ali com o seu cliente, ele não vai ficar abrindo bug à toa para você. Pensa nisso. Se você acha que às vezes é ruim, às vezes está incomodando, ou que, sei lá, de repente seu cliente não é a pessoa mais amigável do mundo para discutir essas coisas, ele não quer fazer, é uma chance de você tentar envolver as pessoas, tentar fazê-las participarem. E se elas realmente não quiserem, daí não tem muito o que fazer, mas pelo menos você pratica isso. Você pratica conversar com as pessoas, interagir com elas, fazer com que elas participem. Eu acho que é uma qualidade que a gente meio que ignora no mundo da programação. A gente foca muito na parte técnica, naquilo que eu tenho que fazer, tecnologia, isso, e a gente acaba esquecendo um pouco do contato humano que nós precisamos ter. Né? Isso parece que é bobagem, às vezes tem gente que acha que é papo de coach e tal, mas não é. Isso vai ajudar você, inclusive na parte técnica. Inclusive, na hora de você ter que limitar seus testes aqui, né? Definir a lista de testes que você vai fazer, vai te ajudar muito ter o seu cliente perto de você. Então, pensa nisso aí. Só toma cuidado que quando você for fazer esse tipo de análise, para você não exagerar muito. Então, tentar ir muito a fundo. É muito fácil a gente se perder nisso, né? É um mar de coisas. Se for adicionar, em vez de adicionar, seja adicione, adicionei, adicionou. Como é que eu vou fazer essa verificação? Tem uma série de coisas aqui que você pode ficar viajando um mês inteiro em cima dessa coisa aqui. E é só um método da sua aplicação, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso, para você também não supervalorizar a coisa. Lembra que você sempre tem que fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem. Não fica gastando muito tempo polindo a maçã, senão você esquece de comer ela. Dá uma olhada, faz tudo aquilo que você pode, mas bota um time box nisso. E por isso é importante envolver seu cliente, porque em alguns momentos não vai dar tempo de fazer todas as checagens. Se você envolver o cliente, ele já sabe de tudo que você está fazendo. Não, estamos de acordo que vamos checar isso. Ah, mas apareceu essa situação. Não, tudo bem, não estava prevista. A gente não tinha tempo de fazer e fizemos o melhor que a gente podia. Essa consciência é interessante levar para o seu cliente. Então, tem que fazer sim um trabalho de análise, mas toma cuidado ali para não supervalorizar a coisa, né? Não superfaturar
a coisa, né? Gastar muito tempo com alguma coisa que talvez não vai te trazer um grande benefício. Muitas vezes, por exemplo, aqui a sua lista de pratos para esse método especificamente, ela nunca vai vir nula. E aí você está fazendo um monte de proteção, você vai ter um monte de defesa, e na prática ela nunca chega nula. Ah, mas pode ser que ela chegue. Sim, pode ser que ela chegue. Mas às vezes não é uma preocupação que você tem que ter no momento que você está fazendo a sua entrega. Isso pode ser uma preocupação para outras pessoas em outro momento do projeto ou do ciclo de vida aí do seu produto. Sei que às vezes parece que, falando assim, parece que a gente está empurrando sempre o trabalho para outra pessoa, né? Ah, não fiz minha parte direito e aí o outro que se vire. Não é isso, não é sobre isso. É só que, como eu disse, foca sempre em fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem. Às vezes você não vai ter tempo de fazer o melhor possível. Às vezes não dá, às vezes simplesmente não dá. E a gente precisa se concentrar nisso. Temos sim que mirar a qualidade das nossas entregas, né? Não gosto muito de usar o termo qualidade aí, né? Mas prezar por não entregar coisas com problema, coisas com bugs, mas também a gente não pode perder os prazos, né? Nós temos que sempre cumprir aquele prazo que a gente tem ali. Então, tenta fazer sempre o melhor que você pode com o tempo que tem. Nunca se esqueça disso, é um mantra. Para quem testa, isso precisa ser um mantra. Um outro ponto aqui é pensar nessas condições. Aqui a gente acabou meio que inferindo que se não tiver prato, o valor vai ser zero. Mas será que era para ser zero mesmo? Quando essa pergunta vier, leva para o seu cliente. Muitas vezes, alguma coisa faz sentido para você e para ele não faz. Às vezes, principalmente quando é uma informação cadastral, né? Às vezes o cliente sabe que o cadastro não permite que ele chegue nesse ponto sem os pratos, por exemplo. Ou às vezes é alguma coisa que ele mesmo cadastra na base de dados, uma lista de domínios, né? Sei lá, a lista de pratos mesmo, sei lá, a lista de pratos não tem o preço. Se eu vier aqui com preço negativo, por exemplo, eu preciso somar. Não precisa se preocupar com isso, que eu nunca vou cadastrar um preço negativo. Mas pode cadastrar? Sim, pode. Por que não? O campo está aberto. Mas não cadastrarei, não é assim que funciona. Então, sempre tenta fazer uma medida ali. Pensar, levar isso para o seu cliente vai te ajudar até a entender o fluxo da aplicação. Né? Por onde a informação passa, de onde ela sai, por que ela veio desse jeito. Será que ela pode vir desse outro jeito? Às vezes também isso é uma questão de conversar com o seu próprio time. Mas se você tem um time aí, um aplicativo, por exemplo, você tem um time que mexe com o front-end, com o aplicativo mobile, eles garantem para você que não tem como o prato vir uma lista vazia. Não se preocupa com isso, sempre tem que ter um prato. Eu não vou deixar passar. Então é uma coisa interessante. Mas a API... Se você está fazendo uma API, REST ou sei lá o que, um serviço, você precisa se proteger, ele tem que garantir a integridade dele mesmo. Sim, ele tem que garantir, mas, de novo, vou bater nessa tecla a todo momento aqui no canal. É o melhor que você pode com o tempo que você tem. São detalhes, e os detalhes você deixa para depois. Se concentra primeiro em fazer aquilo que você precisa, aquilo que a sua funcionalidade pede. Aquilo que vai gerar valor para o negócio de fato. Essas coisas vão gerar valor? Sim, elas geram, porque não ter bugs também gera valor para o negócio. Mas, se for colocar numa ordem de prioridade, com certeza esse tipo de detalhe vai vir depois. Se você tem tempo de fazer, ótimo, faça tudo que você pode. Mas se eu não tem como. Muitos desses aspectos podem estar ligados, por exemplo, à segurança. É uma coisa que os devs eles relegam um pouco, é normal, a gente não consegue saber tudo, né? É difícil, você já tem que pensar no requisito, depois tem que pensar em não ter bug, agora tem que pensar em segurança também. É uma coisa que precisa, não tem jeito. Nenhuma empresa quer perder informação. É claro que aqui eu estou falando de um cálculo de valor do pedido, mas poderia ser N coisas diferentes aqui, né? E aí... A gente não consegue pensar sempre em tudo que é possível e imaginável. Algumas dessas coisas elas vão escapar. E aí cada uma dessas coisas vai ter o seu tempo para ser corrigido. Às vezes não vai ser confortável, vai ser na correria, vai ser tomando chibatada lá. Por que vocês fez isso? Não checou. Às vezes acontece. Então, se a sua empresa já tem um guia,
desse tipo de coisa. Olha, não declare a variável assim porque dá problema. Não abra um parâmetro assim porque também abre uma brecha. Ótimo, siga o guia. Mas isso é em tempo de desenvolvimento. Em tempo de teste, em tempo de produção, quando eu já estou fazendo correções ali, isso começa a ficar difícil. É normal. Não é só você que tem esse problema, não. Todo mundo tem esse problema. Principalmente quando o papo é segurança. Sei que não é o melhor dos mundos, mas infelizmente nós temos tempo limitado. Então, sim, faça suas análises, mas em algumas situações talvez você não vai conseguir fazer tudo que você pode, nem tudo que você até que deveria. Só toma cuidado com isso, então não superfatura a coisa. Tenta fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem, ponto final. Mas, se você tiver tempo, sim, começa a pensar nessas coisas aí e troca uma ideia com o seu cliente. Ele pode trazer muita ajuda aí, pode economizar bastante do seu tempo. E algumas coisas que tecnicamente você pode fazer e que muitas vezes não gera problema nenhum. Por exemplo, inicializar listas e valores. São coisas muito simples, né? Se eu tiver aqui no pedido, eu posso simplesmente instanciar no próprio construtor a lista de pratos. E mais, posso até inicializar as observações. Inicializar com valor vazio. Ele estar nulo ou vazio, na maioria das vezes, nem diferença vai fazer, né? Claro que aí no .NET 5 você vai ter outras questões aí sobre nulo, né? Você pode forçar um tipo a ser nulo, mas na maioria das vezes realmente não faz tanta diferença. Você vai acabar gravando um banco vazio ou um campo nulo no banco, não sei se faz tanta diferença assim para você. Pode ser que faça. Pode ser que você não pode inicializar a lista de pratos aqui também. Em algumas situações pode ser que isso seja determinante. Aí você vai ter que avaliar. Mas toma essas coisas como uma boa prática para você, porque vai facilitar a sua vida. Se eu fizer desse jeito, esse nulo aqui, por exemplo, eu já não preciso checar. Posso checar só se está vazio. E aí, esse cara aqui eu também já poderia tirar. Já não faz tanta diferença. Se eu rodar aqui os nossos testes, no nosso caso, o teste passou e não fez diferença nenhuma. Então, às vezes, só de você fazer uma inicialização, uma pré-inicialização, resolve muito desses problemas que você vai ter. Eu não preciso ficar checando se está nulo e tal. Não, eu estou garantindo que não está nulo. O nulo é um problema gigante. Se você procurar pela internet aí, você vai ver. Até o cara que inventou esse lance do nulo na programação fala que é um erro de 10 bilhões de dólares, ou erro de 1 bilhão de dólares, alguma coisa assim. Deve gerar um prejuízo gigante assim, para todo mundo, porque toda hora você vai bater em algum Object Reference Not Set ou alguma coisa parecida ali no Java, nas outras linguagens. Né? Infelizmente é assim. Então. Eu preciso lidar com isso? Às vezes não. Às vezes eu posso lidar de outra forma. Inicializar valores é uma delas. A outra forma é usar o var. Tem gente que não gosta de usar o var, acha que usar o var é coisa de desleixado, que, mas isso aqui, eu vou usar o var aqui, fica esquisito. Não, cara, o var é só um syntax sugar. Ele vai inicializar por trás dos panos ali com o tipo certo. Ele só está fazendo uma inferência. Não é um problema isso, não. É um recurso que a linguagem está te dando para facilitar a sua vida. Aproveita que ela está te dando essa chance aí. Linguagens funcionais, por exemplo, F# ou Elixir, que são linguagens que eu já mexi, elas têm isso por padrão. Você não define um valor, um tipo, você pode até definir, mas nem é boa prática. Porque como toda função, como todo tipo ali, ele precisa retornar um valor pré-determinado, não tem como ele não saber, tipo undefined, igual no JavaScript, não existe isso. Ele vai sempre inferir da forma certa, deixa o compilador trabalhar.
Deixa de fazer o trabalho para você lá. Não é ruim isso, não. Aproveita. E o VAR tem uma vantagem em cima dos tipos, porque o VAR, ele permite, ou melhor, o tipo, né, ele permite que você inicialize, por exemplo, dessa forma, sem atribuir um valor. E aí, quando você faz isso, para um décimo, talvez, não seja um problema. Se eu quiser criar uma variável hotel sem valor nenhum, eu posso. E aí, o que acontece com esse cara aqui? É claro que agora, com o Visual Studio, ele já até te avisa aqui, ó, se você tiver esse carinha aqui, ele já vai falar, o hotel está declarado, mas não está usado. Em algumas situações aqui, por exemplo, se eu não setar o valor da taxa extra, ele vai quebrar o build. Ele vai falar que eu estou usando um valor que não foi atribuído. Isso já é um avanço gigante, eu acho, do Visual Studio. Eu acho até que é do Roslyn mesmo, não é do próprio Visual Studio. Mas ele já te avisa, pô, isso aqui não vai dar certo, cara. Dá rumo aí que beleza. Mas o VAR nem permitir isso ele vai. Porque se você colocar aqui desse jeito, ele já dá pau na própria variável. Você não vai poder inicializar. Ó, não dá para fazer inferência implícita se você não inicializar a variável. Então, muita gente reclama, acha que o VAR é bobagem aqui, mas não é coisa de preguiçoso. O VAR te ajuda. Muitas vezes ele te ajuda. Eu tenho muito hábito de usar o VAR. Raramente eu declaro uma variável tipada aqui, só quando eu tenho uma necessidade mesmo. Ou acontece às vezes de você ter que inicializar ela com valor nulo, por exemplo. Um nullable. Às vezes por opção de lógica você acaba usando. Ou às vezes você nem tem opção, você está pegando um código que está rodando em produção, ou um código que não tem teste, e aí você não pode ficar mexendo nas coisas só porque você acha que é certo ou errado. Você é obrigado a respeitar a estrutura que está lá. E aí muitas vezes acaba tendo que fazer esse tipo de coisa, inicializando com nulo e tal. Não é um problema, não. Não é 100%, mas também não é um problema. É só que você tem opções para fazer melhor. O VAR é uma delas. Então, cara, use e abusa do VAR. Não tem medo, não. Não vai gerar um tipo errado aqui. No máximo que talvez pode acontecer é que se você usar um valor que você queria que fosse decimal e você colocar 1.1 aqui, ele de repente ele vai usar double. E aí você queria que ele fosse décimo. Mas mesmo para isso você pode usar aqui, pode usar o M para fazer para setar um valor fixo aqui. Você tem outras formas de fazer, então não se preocupa com isso não. O VAR é uma coisa muito legal. Ele veio para ajudar, né? Não veio para atrapalhar. Então usa. Não precisa se preocupar com isso não. Se você tem aplicações muito específicas ou se você tem um manual de boas práticas na sua empresa, respeita ele. Não sou eu que vou falar para você não respeitar, né? Mas se tem como ajudar, por que não, né? Eu acho que sempre é uma boa prática, sim. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, trazer um pouco sobre como que o teste afeta a dinâmica do nosso dia a dia. Programação defensiva, como eu disse, não é uma coisa que naturalmente é ruim ou boa, depende só do contexto, mas quando a gente exagera, tudo em excesso acaba atrapalhando. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E dá trabalho. Às vezes você não pode optar por não fazer, você é obrigado a fazer, obrigada a fazer, mas é um trabalho extra que você tem. Então tem que ter em mente que isso às vezes pode te atrapalhar. Parece que está ajudando, né? Mas está fazendo você perder um tempo ali que talvez não tinha necessidade. E aí te mostrei aqui algumas técnicas que você pode usar para reduzir esse trabalho. Você viu que usar construtor, inicializar variável, usar o VAR, são coisas que são super simples. São práticas que você coloca no seu dia a dia. Não é nem uma técnica, um negócio que você tem que estudar. Não é. É uma questão de lógica. E é por isso que eu sempre boto nessa tecla. Bons testadores são bons de lógica. Se você não exercita a sua lógica, você vai acabar trabalhando mais. Sempre. Para o resto da sua carreira de programador, de programadora aí. Pensa nisso. Trabalha
a sua lógica, né? Faz ela ficar melhor, aprimorar ela. E não é só uma questão de trabalhar, né? Sua lógica não vai ficar muito melhor se você só trabalha, trabalha, trabalha. Se fosse assim, taxista seria motorista de Fórmula 1. E não é, né? O cara não é piloto. Ele é só um motorista, ele dirige todo dia. Não é só porque ele dirige todo dia que ele vai ter skill de piloto de Fórmula 1. Para você aí, como programador, é a mesma coisa. O fato de você programar, pura e simplesmente, não vai fazer você melhorar suas habilidades. Vai fazer você ter mais traquejo com um editor de texto, com o teclado, né? Enfim, com várias outras coisas. A gente tem que fazer práticas conscientes. Pô, será que eu posso mexer nisso aqui? Será que eu não podia melhorar essa lógica? Será que essa lógica tá bem legível? Pô, pergunta para as pessoas que trabalham com você, isso é uma coisa muito legal de se fazer, muito simples e que dá bastante resultado. Chega pro seu coleguinha do lado aí, agora não tá do lado, né? A gente tá todo mundo em casa, mas pergunta pro seu time se eles gostam do seu estilo de lógica, se eles entendem o que eles acham que podia melhorar para ficar mais fácil trabalhar com você. Isso é um material muito rico, é um feedback muito rico para você melhorar. E tudo isso afeta a forma como você testa. Programadores que não testam são extremamente preguiçosos com isso. Eles acham que entregar é o que é suficiente para ter salário. Então ele entrega, ele escreve código, ele digita de qualquer jeito. O teste deixa seu código melhor. Ele ajuda a aprimorar sua lógica. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa aprimorar ela de outras formas. Só testar, só digitar teste não vai te ajudar. Você precisa tentar melhorar. Não é que você precisa, né? Estou falando aqui, não é uma coisa obrigatória. Mas se você quer evoluir na carreira, se você quer dar um passinho a mais, você acha que está ganhando pouco, por exemplo, devia ganhar mais, para pensar se não é isso que está te travando. De repente, suas entregas ali, elas podiam ser melhores, podiam ser mais rápidas, com ajustes de lógica. Não é só conhecimento técnico. Conhecimento técnico é muito bom. Aprender coisas novas é muito bom. Recursos da linguagem, muito bom. Mas não é só isso. Lógica é uma coisa fundamental. E você não vai aprender só digitando código ali. E com certeza vai te ajudar a testar. É difícil eu ficar falando aqui, né? Mas quando você tiver mais contato com o teste, você vai ver. Quanto mais sua lógica for aprimorada, melhor vão ser os seus testes. E menos esforço você vai ter que fazer também para testar as coisas. Você vai ver que isso é um impacto gigante. Se você curtiu essas dicas aí, deixa um comentário. Se você não curtiu também, achou que não tem nada a ver, comenta aí também para eu saber se estou gerando conteúdo aqui que ajuda ou não. Eu gosto bastante dessa troca aí. Beleza? Eu gosto muito, principalmente, quando vocês dizem que está funcionando. Pô, muito legal sua dica, apliquei aqui e foi legal para mim. Cara, isso para mim paga todo o esforço que eu tenho aqui para gerar conteúdo no canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.